Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 24, 36. Mateus, no capítulo 24 e 25, é um sermão que Jesus profere, chamado sermão profético, né? Então nós vamos pegar parte desse sermão de Jesus, vamos meditar sobre um aspecto que Jesus nos ensina, tá bom? Então, Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Eu vou pedir para a Vitória trazer a minha água que eu deixei ali. Essa. Porque eu posso precisar dela. Nós vamos ler, então, a partir do 36. Hoje eu estou com a minha Bíblia nova, que eu ganhei no dia do pastor, ganhei da igreja. Vamos ler lá. Diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos neste momento totalmente do Senhor, totalmente da ação do Teu Espírito Santo, porque se for palavra de homem será um discurso vazio, sem significado, mas quando o Teu Espírito pega cada palavra da Escritura e aviva, Senhor, e move essas palavras, elas vêm de encontro às nossas necessidades. Pedimos então neste momento que isso faça o Teu Espírito, que opere nestas palavras, que o Senhor possa estar me usando neste momento para proclamar a Tua vontade, Senhor. Que haja em mim a possibilidade de transmitir e que haja em cada coração o desejo de ouvir tão somente a Tua voz. Nós te pedimos isso neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Contextualizando, esse é um texto que fazem tanta bagunça que a gente sabe quando a gente já como é que fala macaco velho, né? Quando a gente já está há muito tempo envolvido no ministério, proclamando a palavra, lendo as Escrituras, a gente ouve algumas coisas e dá uns arrepios na gente, né? Assim, porque esse sermão profético, Jesus, na verdade, ele está respondendo 3 perguntas, né? Os discípulos chegaram diante do templo de Jerusalém e falaram para Jesus assim: olha que templo suntuoso, que pedras, que lugar bonito. É mais ou menos quando os nossos turistas andaram por diversos lugares, né? Gramado, não sei aonde, e de vez em quando eles olhavam lá e diziam: olha a catedral, que luzes, né? Que estrutura. Assim estavam os discípulos olhando para o templo em Jerusalém e dizendo: que coisa maravilhosa. E daí sabe o que Jesus responde? O que Jesus responde? Ele diz assim: na verdade, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus, ele profetiza a queda de Jerusalém e a destruição do templo de Jerusalém, que inclusive até hoje não foi reconstruído, até os dias de hoje, e que aconteceu no ano número 70 da nossa era cristã, né? Então, no ano 70, entrou lá um general chamado Tito, o Grande,
com o seu exército e derrubou o templo de Jerusalém. E como tinha muito ouro lá, pedra por pedra eles moveram, tentando encontrar coisas que fossem preciosas. E isso aconteceu no ano 70. Jesus profetizou, né? Então Jesus, ele diz, vocês estão se admirando, está no capítulo 24, versículo 1. Vocês estão admirando o templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos de Jesus ficaram impressionados com a resposta de Jesus, e daí fizeram para Jesus, e aqui está o pulo do gato, tá? Para ler a Bíblia, tá bom? Fizeram para Jesus 3 perguntas. Está ali no versículo 3, diz assim, ó, do capítulo 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, 3 perguntas. Dize-nos, quando serão estas coisas? É só pensar um pouco, a gente já descobre que essa primeira pergunta, quando serão essas coisas, se refere ao quê? O que ele acabara de dizer, que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubado. Quando seriam essas coisas? Os discípulos estão perguntando, quando que o templo de Jerusalém vai ser destruído? Trocando em miúdos, tá? Segunda pergunta, que sinal haverá da sua vinda? Estão entendendo? Já é um pouquinho mais para frente. Quando que Jesus vai voltar? Entenderam? E qual que é a terceira pergunta? E do fim do mundo. 3 perguntas. Só que Jesus, ele era um professor, um didata, alguém que sabia ensinar. E será que Jesus resolveu responder essas perguntas na ordem? Será? Porque no capítulo 24 e no capítulo 25, Jesus responde essas 3 perguntas, mas ele respondeu do jeito que ele quis, né? Ele começa falando umas coisas, depois ele fala de outras coisas, depois ele fala de outras coisas. Então, tem momentos ali, um bloco, que ele está falando sobre a destruição de Jerusalém. E daí, quando ele fala da destruição de Jerusalém, ele está falando para quem? Ele está falando para os judeus, né? E daí ele diz, olha, é o seguinte, é a coisa que o pessoal fala e não entende, né? Vocês orem para que a vossa fuga não ocorra no inverno, porque o inverno era rigoroso. Daí Jesus diz o quê? Ai das grávidas! Já pensou fugir de um exército do general Tito com a barriga desse tamanho? Né? Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vai fugir com o bebê no colo? E ele diz também, ore para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque o judeu, ele não podia andar muito no sábado, né? Era 1 quilômetro só. E fugir do general Tito, provavelmente eles teriam que andar muito mais, né? Então, Jesus, só que o pessoal confunde, né? Diz, nossa, quando Jesus voltar, essa já é a segunda pergunta. Primeira pergunta em relação ao templo de Jerusalém. A segunda pergunta, que sinal haverá da sua vinda? Terceira pergunta, e do fim do mundo. Vai ter um fim do mundo, tá? Então, quando a gente lê, a gente não vai pregar sobre o capítulo 24 e 25, só para a gente entender como que a gente lê esses 2 capítulos, né? Discernindo sobre o que Jesus está falando. Por exemplo, quando ele fala sobre o fim do mundo,
é muito característico que ele fala das potências dos céus sendo abaladas. Estão entendendo? Esse universo sendo movido de alguma maneira e a estrutura do universo, do planeta, da Terra, tendo convulsões e sinais no céu. Quando ele fala sobre a volta dele, ele diz a ninguém te engane. Muitos dirão, eu sou o Cristo. Por isso, se convidarem para ir num lugar dizendo que o Cristo chegou, Jesus já avisou lá, não vá, não seja trouxa. Porque Jesus disse, muitos virão em meu nome. Fala de profetas. Estão entendendo? Então, três blocos, três respostas para cada uma das três perguntas. Tá? E agora nós estamos lendo, então, vamos voltar lá para o nosso texto, sobre a questão da volta de Jesus. A primeira coisa que Jesus fala no capítulo 24, versículo 36, ele diz assim, porém daquele dia e hora, ninguém sabe. Estão entendendo? E ele se inclui, né? Porque ele diz assim, nem os anjos dos céus, nem o Filho, ele está falando dele mesmo, mas unicamente o meu Pai. Sabe, esse é um mistério, um segredo reservado e tão guardado que Jesus, enquanto estava aqui, ele diz, ninguém sabe o dia nem a hora. E é muito interessante, né? Alguém já tentou marcar o dia e a hora da volta de Jesus? Olha! E sempre quebra uma cara, né? Sempre quebra uma cara. Por quê? Porque o Pai, ele reservou para ele essa data. Tá? Todo mundo que marca a volta de Jesus, você pode ter a absoluta certeza que errou. Tá? Se alguém hoje chegar e dizer, eu sei quando Jesus vai voltar, é em abril de 2026. Daí você pode dizer, mentira, Jesus falou que ninguém sabe, nem os anjos sabem, você vai saber. Seitas escatológicas surgiram ao longo da história, marcando a data da volta de Jesus, aterrorizando as pessoas. Pessoas vendendo suas propriedades, subindo de branco nos montes, para esperar Jesus. Sendo que a Bíblia está clara aqui, ninguém sabe. A gente só sabe de uma coisa, pode ser a qualquer momento, tá? Ela é eminente, e ela é iminente. Jesus vai voltar. E não é um sebastianismo, né? Que nem os estudantes sabem, lá em Portugal, né? Tinha lá a ideia da volta do rei que sumiu, né? O rei Sebastião. Não é nada disso, não. A volta de Jesus, o que é? Só para a gente não ficar pensando, mas esses crentes acreditam que Jesus vai voltar. Não, a volta de Jesus é simplesmente Deus, porque Jesus é Deus, resolveu ter um encontro com seu povo, consumar todas as coisas. Tá? Não é um homem, é Deus que resolveu dar um basta na história e vir conversar tete a tete com cada um de nós, de forma definitiva, absoluta. O apóstolo Pedro, ele diz assim que
surgirão muitos escarnecedores. O que é escarnecedor? Hoje em dia eu já descobri que a gente tem que traduzir, né, todas as palavras. Muito embora essa igreja seja tão especial que todos conhecem os termos bíblicos, né? Mas escarnecedor é aqueles que fazem zoeira, zombaria, chacota. Então, o apóstolo Pedro ele fala que muitos escarnecedores surgirão dizendo: cadê a volta que vocês dizem que Jesus voltaria e tudo está do mesmo jeito? Iriam zombar, iriam rir, iriam perseguir. E Pedro diz: tolos, vocês não sabem que um dia, aos olhos do Eterno, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É que a gente quer pegar Deus e colocar dentro do tempo nosso, um Deus que vive na eternidade, onde o tempo não existe. Vai ser num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta do arcanjo, dada a ordem, toque, e a trombeta soará. Os irmãos estão entendendo? Isso é a qualquer momento. E é interessante tanta gente se preocupando com isso, porque a volta de Jesus, ela pode dar de duas formas. Eu estou aqui pregando, posso cair, pum, Jesus voltou para mim. Qualquer um de nós. Hoje eu fiquei sabendo de um homem que eu via ele como um homem muito forte, lá da minha rua, faleceu. Pegou de surpresa, porque é repentino. Mas pode ser assim, e pode ser o arrebatamento, o toque da trombeta. Então, a primeira coisa aqui que nós entendemos é que ninguém sabe, e é bom que seja assim, porque se nós não sabemos, como que nós devemos levar a nossa vida? Retamente, justamente. Não que a gente viva com medo, mas não com alegria. Por exemplo, a volta de Jesus para mim é alegria. E vir na igreja é alegria. Esses dias uma pessoa estava falando assim: no final vai valer a pena. E daí mostrou uma música: vale a pena, valeu a pena, falando sobre a volta de Jesus. Que pena! Pena para mim é de... a palavra pena é de... um julgamento onde você recebe um veredito com uma pena. É uma coisa ruim. E a vida é boa. A vida com Deus é boa. A vida na igreja é sensacional, a comunhão com os irmãos é maravilhosa. Não é que valeu a pena. Não teve pena, teve bênção, teve graça. Coisa bonita ver o casal namorando, em Cristo também. Os casados novinhos aí se divertindo, né? Viajando. Em Cristo, tendo uma vida regrada nas mãos do Senhor, a gente convivendo aqui na igreja, não é pena, valeu a pena. A pessoa pensava assim: a vida é tão terrível, a gente tem que esforçar para não escorregar, para não cair, para não pecar, e daí a gente aguentar até o fim, porque daí com esforço tremendo a gente, no final, depois de tanto sofrimento, vai dizer: o quê? Valeu a pena. Irmãos, eu vejo a vida cristã totalmente diferente. Eu que vi essa criançada crescer aqui,
como foi divertido, como era gostoso dar bronca neles, e depois eles se levantando, né? Felizes. E hoje a gente vê o resultado. Não é verdade, Bia? Né? A Bia que era professora dessas crianças. Mas Jesus, ele diz também uma coisa que a gente tem que pensar, no versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A volta de Jesus, meus irmãos, vai ser, se a gente quiser um termo de comparação, Jesus deixou ali, a sociedade, a igreja, as famílias, o povo vai estar se comportando como se comportavam aqueles habitantes que viviam na época de Noé. Se você quer saber se Jesus já está para voltar, sem querer, evidentemente, adivinhar a data, você tem que olhar para a época do Noé, porque vai estar igual. É o que Jesus fala aqui, ó, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, de Jesus. Então você quer saber como é que serão as coisas? Só para saber se a gente está perto, se não está. Jesus deixa essas pistas. Olhe para a época de Noé. E Jesus já dá um exemplo aqui, ele diz no versículo 28, e nós vamos caracterizar então como é que era na época de Noé. Diz assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, quem comeu hoje? Bebiam, quem bebeu hoje? Casavam, tem alguns que já são casados, né? Davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui Jesus, ele já diz, olha como é que vai ser. O povo vai estar distraído. Diz assim, olha, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. O que Jesus está querendo dizer aqui? O que ele diz aqui? Ele diz que a vida vai seguir o seu curso, porque não é errado comer, não é errado beber, não é errado casar, dar-se em casamento, viver em sociedade, não é errado. Mas o povo vai estar envolvido só nessas coisas, e não vão perceber, o sinal dos tempos. Vai haver uma distração generalizada. É você preocupado com o seu trabalho, é você preocupado com a sua escola, é você preocupado com o seu namoro, os pais pensando no casamento dos filhos, das filhas, são os banquetes, é o comer, é o beber, é se preocupar com o trabalho, com a vida, e a vida vai seguindo, e o tempo vai passando, e a pessoa tem 18 hoje, tem 20 amanhã, tem 40 depois, chega nos 60, 70, está com 80, tempo passou, envolvido só no cotidiano dessa vida, e distraídos com coisas que não são ruins em si, mas falta o quê? Falta o compromisso com Deus. Noé
ele é chamado de o pregoeiro da justiça. Pregoeiro é pregador, tá? Pregador da justiça. E sabe, o povo estava lá, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e Noé estava lá, vamos imaginar ele, com seu martelo, com seu serrote. Cada martelada era uma mensagem, pam, virar o dilúvio. Cada tábua que ele cerrava era uma mensagem, o dilúvio está chegando, o dilúvio está chegando, o dilúvio está chegando. E o povo distraído. Quanto tempo que Noé fez isso? 100 anos. E o povo não percebeu. E diz assim, não perceberam. Sabe, quando nós estamos aqui na igreja, a gente está batendo martelo, a gente está serrando, está preparando a arca da salvação, e o povo está andando na rua, e o povo está lá vendo televisão, e assistindo o Fantástico, fazendo banquete, bebendo, comendo, preocupado com o casamento, com o trabalho, com a escola, e a gente está aqui, martelando, preparando a arca. Cada louvor, cada pregação, cada testemunho, para dizer que o dilúvio virá. E no nosso caso, que Jesus virá. Está à porta. E a própria igreja. Jesus, ele conta também um pouquinho mais para frente, no sermão profético, sobre as 10 virgens, né? Lembra? Tinha 10 virgens. 5 eram prudentes. Então a lâmpada que era com óleo, né? Para acender a lâmpada tinha que ter o combustível, que era o óleo. Então as prudentes tinham óleo. E as loucas não tinham, né? Isso é, gastaram todo o azeite, todo o combustível. Até que alguém gritou, o noivo está chegando! E daí o que aconteceu? As loucas, as noivas, as virgens loucas, chegaram para as prudentes e falaram, dá-nos do seu azeite, porque o nosso acabou. E daí elas disseram, não, como que nós faremos isso? Acaba que nós vamos ficar sem e vocês também. Não é isso? Isto é, as insensatas estavam distraídas, desapercebidas, descuidadas, preocupadas, talvez, com as coisas deste mundo. Jesus, ele está falando sobre isso. Sobre a gente não se distrair. Esse mundo é fácil dele nos distrair. E sabe que para passar 100 anos é um piscar de olhos. E a vida passa, e o tempo passa. Mas chegará um dia de nós nos apresentarmos diante do Senhor. Então Jesus, a primeira coisa que ele diz, olha, vai ser como nos dias de Noé. Casando e dando-se em casamento, vivendo a vida, sem muita preocupação. Vamos ver mais um pouquinho como é que eram os dias de Noé, no capítulo 6 de Gênesis, para a gente entender. E é importante nós entendermos isso, irmãos, por causa dos nossos filhos, por causa da nossa família, por causa dos nossos vizinhos, por causa dos nossos amigos. A primeira coisa que acontecia nos dias de Noé é casavam-se e davam-se em casamento, mas tem mais coisa. No capítulo 6 de Gênesis fala como é que era a vida na época de Noé. Diz assim, versículo 1, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas,
viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Segunda coisa que aconteceu nos dias de Noé é isso. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. O que significa isso, né? Isso significa mistura. Isso significa sincretismo. Isso significa ecumenismo, né? Porque existem algumas pessoas que leem esses textos aqui, a gente vai dar as duas versões aqui para não entrar em polêmica, né? Os filhos de Deus seriam aqueles que eram fiéis a Deus, e os filhos dos homens seriam, segundo uma percepção, seriam aqueles que eram da ascendência de Caim, né? Seria povo de Deus e povo que não era de Deus, se misturando. E olha, vou falar bem baixinho, não dá certo, não dá certo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: que comunhão pode haver a luz com as trevas? Que sociedade pode haver? Hoje em dia é o dia do vale tudo, né? O cara pode ser o que ele quiser. E muitas vezes nós não nos preocupamos. Mas existe uma outra camada para nós entendermos isso, dessa mistura. Porque, versículo 2, viram os filhos de Deus. No hebraico, sabe o que é? É Benai Elohim. Benai Elohim é um título que no Antigo Testamento é dado para os anjos. Os Benai Elohim, os filhos de Deus. Porque os servos de Deus no Antigo Testamento não eram chamados de filhos, mas de servos de Deus. Servos do Deus Altíssimo. Filho aparece lá no Novo Testamento. E quando aqui diz que os Benai Elohim viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram, a gente está falando de um sincretismo pior ainda, que é a interação entre homens e anjos caídos, é a interação entre homens e demônios, é a interação que muitas vezes nós vemos na vida de muita gente aí, mais do que se imagina. Essa semana, uma mulher que se diz de Jesus, que se diz teóloga, que se diz estudiosa da Bíblia, ela mandou um parabéns para um colega meu. Sabe o que ela escreveu no parabéns pelo aniversário? Que Oxalá te ilumine. Não é crente nem aqui, nem na Conchinchina. E quando a gente fala de mistura entre Benai Elohims e homens, essa mistura que ocorre também no seio da igreja, quando a gente não tem a certeza, ou melhor, até temos, se tivermos discernimento espiritual, mas os Benai Elohims caídos, os demônios, muitas vezes até nos púlpitos, diante dos microfones, pregando, e essa mistura não agrada a Deus. Tem um pastor menonita, que é professor de hebraico, ele foi chamado para assistir um culto, onde falavam em línguas estranhas, e o pregador falava hebraico, quando estava sendo usado nos dons espirituais.
E aquele professor, que do Boqueirão, conhecido do Wagner, que quase todos aqui conhecem, ele foi lá e ouviu o pregador falando em línguas, em hebraico, só que ele é professor de hebraico. Estava falando blasfêmias contra Jesus no púlpito da igreja. E o povo dizendo glória a Deus, que é a mistura, é o sincretismo. O povo de Jesus é povo que vai estar puro, como noiva pura, à espera do noivo que virá a buscar sua igreja. Então é sem sincretismo entre os homens, sem sincretismos e misturas com forças espirituais do mal, atuando dentro das igrejas, ensinando. O apóstolo Paulo, ele disse que muitas das doutrinas dos falsos mestres da igreja são ensinos de demônios. O meu sobrinho participa de uma igreja que o pastor é considerado um dos grandes mestres no Brasil. Tem livros traduzidos para tudo quanto é lado. Só que a igreja dele está pagando para defender um amigo deles, filho de um pastor, que é um abusador, o que já testifica contra o homem. Mas agora ele saiu com mais uma, para a gente poder carimbar assim, ensinos de demônios. Porque ele começou a dizer que aquilo que você come, seu alimento, a sua dieta, compromete a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual. O que a Bíblia fala sobre isso? Alguém sabe? Quando o apóstolo Paulo diz assim que haveriam ensinos de demônios, ele pega e ele diz duas coisas sobre os ensinos de demônios. A primeira característica do ensino de demônios é a proibição do casamento. O celibato é só para alguns que receberam esse dom. Mas quando se generaliza, é ensino de demônio, tá? E o segundo ensino de demônios é a proibição de comida. Diz assim, ensinos de demônios, como o quê? Proibição do casamento e a proibição de usufruir dos alimentos que Deus preparou para que nós recebêssemos com ação de graças, porque tudo é lícito e santificado mediante a oração. E agora esse cara está ensinando o povo a jejuar e falando que determinadas comidas afastam os homens de Deus. É um falso mestre, e aqui a gente vê a mistura das forças espirituais do mal com o homem ensinando no Brasil inteiro suas doutrinas. Assim será na volta do Filho do Homem. Os irmãos estão percebendo que a gente está vivendo dias bem próximos. Outra coisa que aparece aqui no texto, nós vamos ver, para nós entendermos como era nos dias de Noé, é que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si todas as que escolheram. Era uma época da história em que estava em alta a compulsão sexual. A questão da sexualidade era dimensionada, como nos dias de hoje.
como nos dias de hoje. É a sexualização da existência. As igrejas também estão sexualizando os cultos. Ficaram bravos esses dias, né? Que eu falei dos cultos dos pastores himeneus, né? A Bíblia fala que Paulo teve um problema danado com um tal de Himeneu. Himeneu é uma palavra, era o nome de um líder da igreja, que esse nome é uma alusão ao Deus do matrimônio, né? Então, Himeneu. E hoje em dia o que tem de igreja de Himeneu e pregador de Himeneu, falando um monte de asneiras e besteiras e coisas que Jesus nunca passou nem pela cabeça dele de falar. E daí aquela velharada enfeitada, passa batom até na testa, e daí coloca um coração atrás, coloca uma torre Eiffel, né? Você vai tirar foto na torre Eiffel, mas não vai ser fake, tá? Tem gente que gosta da Eiffel aqui. E daí fica lá, beijinho, e não sei o que lá. Quer beijar, quer ir para a cama com o marido? Vai. Não é pecado. Mas não transforme o culto num culto do Himeneu. A gente olha e pensa assim, olha, os adultos antigamente tinham um pouquinho de inteligência. E agora viraram adultos adolescentes abestalhados, sem a capacidade de transmitir para os mais jovens valores, equilíbrio mental, maturidade. E a Bíblia é detalhe. Pega um texto, faz de contexto. Quando Jesus falou de divórcio, ele falou do divórcio dos anos 2000 ou do ano 0, lá, ano 30? O que você acha, Fernando? Hã? Precisa ser muito esperto para saber isso? Hã? Por que Jesus não falou de divórcio do ano 2025? Porque não existia. A lei do divórcio no Brasil é de, se não me engano, 1977. Quando Moisés fala de divórcio ou repúdio no Antigo Testamento, ele estava falando de uma cultura e de um povo em que o homem podia ter, naquela cultura e no meio daquele povo, 3 mulheres. Uma bonita, para cuidar dele. Mateus já achou, né? Falta 2, né? Não, estou brincando. Naquela época, Paulo, quando diz assim, olha, você quer ser pastor? Qual o primeiro critério para ser pastor? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas é necessário que o cara seja casado com uma. É um numeral, para quem sabe português, sabe o que significa um numeral. Não é com 2 nem com 3, é com uma mulher. Por quê? Porque no início da igreja, as pessoas se convertiam e tinham 2, 3, 4. Se você fosse pastor naquela época, Israel, o que você aconselharia a esses novos convertidos com 3 mulheres? Não precisa responder. Por que eu estou falando isso, irmãos? Estou falando isso porque a Bíblia deve ser lida dentro do contexto. Evidente que nós temos princípios hoje, e hoje em dia,
nós lemos que Jesus disse, olha, lá no Éden, Deus fez um homem e uma mulher, então que seja desse jeito. Mas quando foi pregado ao longo da história essas questões, foi pregado dentro do contexto. No tempo lá que Deus resolveu mandar o dilúvio, havia uma sexualização exacerbada da vida social, ao ponto de até, segundo alguns estudiosos, anjos caídos se envolverem com mulheres, criando seres híbridos, que segundo o versículo 4, diz assim, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E nós podemos lembrar de o mais famoso, quem é? Golias, né? Os 3 que o Caleb expulsou, né, das terras para a conquista, aquele rei que tinha 12 dedos, né? Lembram? Está na Bíblia. Acho que 6 em cada. E que ele não cabia na cama, que a cama era não sei quantos côvados. Esses textos falam sobre essas coisas, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Esse hibridismo. E na época da volta de Jesus haverá um hibridismo também. Eu gosto de conversar com o Marcos ali, ele é bem antenado, né? E uma das formas de hibridismo é a inteligência artificial. Quem estuda um pouquinho sabe que hoje já se discute o pós-humano. Há uma alteração no homem. Como foi nos dias de Noé. Vamos ler também ali o versículo 5, que é outra coisa importante para nós entendermos. Diz assim, no capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só e continuamente maus. Sabe do que está falando aqui? Está falando de uma transformação tão radical na mente do homem. Vamos ler o que Deus viu no homem. Diz assim, olha, toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem eram continuamente mal. A estrutura interior, a alma, as conexões neurais, a forma de pensar tinha sido alterada, e Deus olha para aquela humanidade que era continuamente má, e que os pensamentos estavam viciados, entruncados numa filosofia que não aceitava, não pensava, não queria nada que se referisse a Deus. Eu fico assustado como a Bíblia é precisa. Porque o que tem de gente assim, que a estrutura mental está alterada, que a lavagem cerebral nas universidades foi feita, gente que ama terrorista, e você pode falar à vontade, a pessoa não entende por quê? Porque a imaginação dos pensamentos do coração estão torcidas. Ama terrorista. Tem gente que pensa que é cachorro. Tem gente que se apaixona por árvore.
Tem mulherada adotando bebê, boneco, reborn. Tem casamento sendo feito entre um homem e uma boneca que imita o corpo de uma mulher. Tem um adolescente que eu não posso falar essa palavra, que daí o vídeo não vai, mas que retirou a sua própria existência, porque se apaixonou por uma inteligência artificial. Conversava, vivia ali. E chegou num ponto de tal decepção que desistiu de viver. Por quê? Porque a imaginação dos pensamentos do coração foram alteradas. Se eu chegasse para minha mãe, quando eu era pequeno, e dissesse: mãe, a partir de hoje eu não sou um menino, eu sou um gato, um cachorro, um bezerro, eu ia apanhar tanto. Né? Graças a Deus pela minha mãe. Mas hoje em dia não está assim. Hoje em dia os adolescentes fazem o que querem. Vamos para a igreja? Não, não tenho interesse. Se eu falasse isso para minha mãe, meu Deus. Fala para o adolescente, pré-adolescente, né? A gente tem visto isso. Pais dizendo assim para mim: pastor, olha, eu gosto muito da sua igreja, prega a palavra, a gente vai em outra igreja aí e ficam só falando que a gente é bom, que a gente é forte, que a gente vai ser feliz, né? Que é só isso mesmo que pregam. Mas é que eu não posso levar o meu filho na sua igreja, porque ele quer a companhia de outras crianças. Então, eu vou levar o meu filho de 10, de 11, sei lá, de 7, num lugar onde tenha mais criança. Daí eu falo: mas o que ele vai aprender lá? Não, ele quer brincar com as crianças, né? Você sabe para que serve igreja? Igreja é lugar de adorar a Deus. Igreja é lugar de aprender a palavra de Deus. Igreja é lugar de ter disciplina. É aprender a ouvir. Se a tua cabeça não consegue focar em nada, está na hora de ir para a igreja, aprender a ouvir um sermão. Chegou um pastor do país de Gales, que é um país marcado por um grande avivamento que houve há mais de 100 anos. Eu acho que é 100 anos mais ou menos, né? E ele falou assim, em inglês, para Israel, daí o cara tá... Aí ele falou que lá no país de Gales, pregação é 20 minutos, infelizmente. Porque o povo não aguenta. E é por isso que a última coisa que nós vamos falar sobre como era nos tempos de Noé, e assim será também na volta do Filho do Homem, está no versículo 3 do capítulo 6. Diz assim: então disse o Senhor, não contenderei, ou não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Foi reduzido o tempo de vida do homem a 120. Os irmãos sabiam, se nós estivéssemos na atmosfera certa, tudo certinho, comendo certo, bebendo certo, nós viveríamos 120 anos, robustos. Mas a gente come cada porcaria, né? E respira mal, e é poluição, e é agrotóxico, né? E tantas coisas. Mas não é esse o assunto é que Deus falou, não
Está aí também na versão dos irmãos, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Sabe o que significa isso? Significa que Deus enjoou de falar, de mandar os profetas. Quando a palavra está sendo proclamada, o Espírito de Deus está em contenda com o teu coração, para que você escute a voz do Espírito, para que você mude, para que a tua mente mude, para que o teu coração mude. O profeta, ele é Deus contendendo com o homem. O dia que você sair daqui querendo matar o pastor de tão brabo que você vai estar, por causa daquilo que ele está falando, diga ao Senhor: obrigado, Senhor, porque ainda contendes comigo. Porque o dia que Deus desistir de você, quando Deus desistiu desse povo, o que houve? Está ali no versículo 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Enquanto Deus está falando com você, fique feliz. Enquanto o profeta está levando a palavra, fique feliz. Enquanto há uma contenda no seu coração. Mas o dia em que você estiver num ponto em que Deus não fala mais, porque Deus se arrependeu. Isso aí é uma antropopatia, tá? Que é a atribuição de um sentimento humano a Deus. Isto é, Deus olha e diz: está virado no sarceiro, não tem mais. Quer pecar? Peque. Quer se sujar? Suje-se. Quer morrer? Morra. É a sua escolha. Não vou mais contender contigo. Sabe quando você está brigando com quem? Pegar o casal ali, ó. Brigando com a mulher, adianta, Mateus. Melhor é fazer o quê? Não contenderei mais contigo. Né? Agora, quando Deus fala isso para nós, que acabou a conversa, porque eu sei que você é uma mula. Não o caso, tá? Estou me referindo à humanidade. Quando Deus faz isso, que tristeza. Que tristeza. Não contenderá mais o meu espírito com o homem. Por quê? Porque ele é carne. Não tem o que fazer. E Deus disse: vou eliminar essa humanidade que eu criei. Só que daí tem a coisa gostosa do texto, que está no versículo 8 do capítulo 6. Tem um porém. E qual que é o porém? Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É nós que ouvimos, nós que vivemos nessa vida, comemos, bebemos, casamos, damos em casamento, mas estamos, ligados, porque Jesus está à porta. Olha o que diz o 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. E Noé andava
com Deus. É esse o povo que Deus vem buscar. Tá? Um povo cheio de graça, um povo justo, um povo que anda com Deus. Quando tocar a trombeta, quando houver o alarido, quando houver o arrebatamento da igreja, quando Deus, Filho, nos chamar, nós iremos com Ele. Por quê? Nós não fazemos parte dessa geração. Nós não somos híbridos. Os pensamentos da imaginação do nosso coração estão aonde? Na Bíblia. E não são continuamente maus. As conexões neurais são o resultado da ação do Espírito em nós. E quando o profeta fala, nós gostamos dessa contenda, aonde Deus nos chama para si e nos diz aonde devemos mudar. Esse é o povo de Deus. Somos nós, que um dia iremos com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra, ela fala que apenas a família de Noé entrou na arca, e daí a arca foi fechada por fora. Senhor, nós te louvamos, porque, embora sejamos poucos, mas nós fazemos parte daquele povo que vai. E por isso glorificamos o Teu nome. Pedimos então a Deus que o Senhor continue falando conosco, falando através dos hinos, dos cânticos, da palavra, da leitura, da meditação, para que naquele grande dia, Senhor, nós possamos ser recebidos em glória, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.